bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos retomar, então, nosso raciocínio. Eu vou publicar depois isso aí tudo junto, né? Vai ser um artigo só. Mas, como eu tinha conversado com o Padre Vladian, para ser também justo com aquilo que nós combinamos, então vamos chamar essa segunda conferência com esse título: Uma praxis de esperança cristã? O ensinamento da Spé Salve. Um senhor me perguntava no intervalo, já estou lançando um pouco de lenha para as perguntas que eventualmente venham no final, perguntava assim, poxa, mas parece que nas nossas homilias se fala pouco de esperança, né? Por exemplo, quando se fala das bem-aventuranças, do sermão das bem-aventuranças, se fala pouco de esperança, né? Não se toma essa perspectiva. E eu disse, talvez porque, justamente, as bem-aventuranças sejam lidas limitadamente apenas como otimismo cristão e não como realmente elas são. Em primeiro lugar, um retrato do Cristo, e em segundo lugar, daquilo que nós viveremos na plenitude em Cristo. Que, claro, que a gente já começa a viver isso. É um caminho que vai se aperfeiçoando ao longo dessa vida para que a gente possa chegar na plenitude. Então, existe uma expectativa, ao longo de toda essa vida, uma expectativa. O cristão que morre como bom cristão, morre cheio de esperança. Ir ao encontro da plenitude que eu busquei, que eu tentei viver aqui, nesta vida. Vamos começar com um arquivo para o pessoal que está em casa. Se trata não agora de um slide, mas de um trecho que eu ainda vou ter que adaptar e ver como fazer para publicar, mas que tenta dar uma perspectiva, digamos, daquilo que seria a estrutura desse documento. Está aqui no formato Word, mas se a gente tomar o documento, nós vamos ver que tem uma introdução de um parágrafo, partindo de Romanos 8, 24. Depois, o tema A Fé é Esperança, mostra a conexão entre as duas virtudes, que é muito importante, biblicamente falando. Todos nós sabemos que em alguns momentos, tanto na literatura paulina, quanto, por exemplo, na primeira carta de Pedro, famoso versículo 15 do capítulo 3, nós temos, às vezes, a palavra esperança com sentido de fé, o que mostra bem claramente como as duas estão tão conectadas que, digamos, o conceito delas vai sendo elaborado ao longo da história da teologia. E, além das citações bíblicas, como você percebe, a importância da carta aos Hebreus, da literatura paulina, tem o exemplo de Baquita, que torna, digamos, essa parte da encíclica, logo o início, muito interessante. Logo depois nós temos o conceito de esperança ao longo do Novo Testamento. Se desconecta agora dessa gênesis de profunda sinergia entre fé e esperança, e agora se vai buscar, com uma pesquisa um pouco mais larga, o significado da esperança cristã no Novo Testamento e naqueles que leram de um modo privilegiado o Novo Testamento, deixando uma herança tremenda para todos nós, que são os padres da igreja. Aqui é interessante porque se cita inclusive a arqueologia cristã, que é muito bacana. Ele vai falar dos sarcófagos, de sepulcros, do terceiro, do quarto século, a figura de Jesus filósofo e o seu significado, a figura de Jesus pastor, o seu significado. Eu não vou falar disso, mas fica, se você quiser, você pode aprofundar com facilidade lendo esses parágrafos da Spé Salve. Depois se volta a ainda algumas citações bíblicas. Bom, quarta parte, a vida eterna. O que é? Bom, estamos esperando o quê? A vida eterna. Esse adjetivo eterna, como a gente sabe,
no Novo Testamento, João, em São Paulo, na primeira carta de Pedro, no Apocalipse, mas o sentido fundamental é divino. É a vida que nós, aqui embaixo nós não temos. Nós temos que ter a Deus, entrar em comunhão com Deus, em relação com Deus, para receber como dom a vida eterna. A vida eterna, no fundo, é o objeto da nossa esperança. E para explicar isso, ele vai falar lá do início da nossa vida cristã, do rito do batismo, mostrando como no rito do batismo já fica claro que os pais pedem a fé para os seus filhos, por quê? Não por uma tradição sociológica, não por uma tradição tribal, não por uma tradição regional, mas por uma perspectiva, por uma compreensão de que Jesus Cristo veio nos trazer a vida eterna. E em Jesus Cristo, unido a Jesus Cristo pelo batismo, nós podemos ter a vida divina, que só Ele, o Filho encarnado, pode nos dar. No quinto ponto, a esperança cristã individualista, é bem interessante, ele vai falar, é uma autocrítica, contra certas perspectivas espirituais e escatológicas que parecem destacar o indivíduo do corpo, da comunidade, da igreja, da humanidade. Então, é preciso sempre lembrar que nós temos que manter. Saiu o slide daqui. Acho que não. Acho que não. Estava dando up. Vamos pegar aqui de novo onde estávamos. Eita. Tá. Então, se faz uma autocrítica. Aqui, para o padre Vladian vai ficar bem feliz, porque cita aqui um teólogo que ele gosta muito. Então, ele vai falar de Henri de Lubac, por exemplo, vai citar uma sua obra importante, os aspectos sociais do dogma, e do catolicismo, aspectos sociais do dogma, para mostrar que realmente essa perspectiva individualista de salvação, de escatologia, ela não encontra bases na Sagrada Escritura, nos padres da igreja, na nossa tradição católica. Santo Agostinho, São Bernardo, referências a Bento, até a pseudo-Rufino, mas eu queria propor para vocês mais adiante um pequeno trecho em que ele fala da importância de São Bernardo para essa questão aí. Mais adiante a gente vai propor essa citação. A transformação da fé e esperança cristã no tempo moderno, o problema, como vai se configurando esse caminho aonde a modernidade pega conceitos cristãos e os transforma, deixando de lado o seu verdadeiro significado, a sua relação com Deus. Porque entenda, virtude teológica, teológico, meus alunos já sabem, tem dois significados, vem de Deus e conduz a Deus. Ela só é um dom, vem de Deus, e ela tem como objetivo a nossa relação com Deus. Então, falar de fé, esperança e caridade como vamos dizer, um discurso que aparentemente está em continuidade com o cristianismo, mas que é transmutado, que é transformado na modernidade, onde se deixa Deus de lado, onde se deixa a perspectiva da vida espiritual, da vida eterna de lado, é claro que isso vai conduzir a um problema, né? A problemas, na verdade. Então vão ser citados Francis Bacon, vai se falar da Revolução Francesa, de Immanuel Kant e Karl Marx. E assim como aquele que tentou aplicar na Rússia, de um modo falido, o comunismo, que foi Lenin. A verdadeira fisionomia da esperança cristã
Então, vai se buscar, então, qual é o rosto dessa esperança cristã? E o rosto é o de Cristo. O que nós esperamos? Cristo. Quem que transformou a nossa vida? Cristo. O que nós esperamos? A plenitude em Cristo. Então, a nossa esperança cristã, ela tem uma fisionomia, ela tem um rosto concreto. E a gente tem que lembrar disso. Na nossa vida pastoral, na nossa vida eclesial, o grande rosto que a gente deve buscar é o rosto de Cristo. Olhar para Cristo. Esse é o grande rosto que a gente deve buscar. A gente fica buscando rostos e rostos e rostos, e, na verdade, são abstrações. Que nunca vamos conseguir dizer com um rosto tudo o que uma sociedade é. Agora, em Cristo, isso é possível. Porque ele diz quem é Deus e quem é o homem. Gaudium et Spes, número 22, deixa isso bem claro. Então, ele revela o homem ao homem, diz o texto conciliar. Então, Cristo, sim. O rosto dele diz quem nós somos. Quer procurar o rosto da Amazônia? Cristo. Claramente. Cristo. Não pode ser outro rosto. Não pode ser outro rosto. Tem que ser o rosto que é Cristo Jesus. Porque é o rosto de Deus, é o rosto de todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as regiões. Tudo está contido em Cristo. Então tem que partir de Cristo. Não da sociologia. 8º, lugares de aprendizagem. Aqui vamos tocar nesse ponto com bastante carinho. E de exercício da esperança. Eu dizia para o senhor que me perguntou, dizia, talvez também uma das razões pelas quais a gente faz uma exegese muito, às vezes, mais otimista do que esperançosa, é porque a nossa esperança não está bem de saúde. Nós não estamos vivendo um tempo de saúde vigorosa em matéria de esperança. Né? E isso a gente vê nos cursos de escatologia nas nossas faculdades. Não estou falando daqui. Estou falando de todas. É sempre um desafio. E, inclusive, em Roma e em outros lugares. Eu conheço, sei de problemas a nível de tese de doutorado que parecem incríveis. De aluno, por exemplo, padre, querendo fazer tese de doutorado na Universidade Pontifícia, falando da ressurreição de Cristo, e nenhum professor querer acompanhar isso. Porque é um tema, vamos dizer, muito... que divide opiniões. Bom, se a ressurreição de Cristo divide opiniões, meu querido, então você vê como é que está a nossa saúde teológica, né? Realmente temos um problema pela frente, temos que enfrentá-lo. E são 3 os lugares de aprendizagem, de exercício da esperança. Oração, o agir e sofrer. Fantástico isso. Ninguém mais quer falar de sofrimento hoje. O juízo como lugar de aprendizagem e de exercício da esperança. O juízo, sim, não é o juízo desse mundo, não, viu? É o juízo particular e o juízo final. Finalmente, Maria, estrela da esperança. Que maravilha. Vamos terminar com isso, se Deus quiser. Certo? Então, olhando, vou voltar aqui para o PowerPoint. Já apresentamos aqui a estrutura. Olhando atentamente a estrutura da encíclica, vemos como Bento XVI parte de Romanos 8:24 e de outros textos bíblicos, como a carta aos Hebreus, para refletir sobre a esperança e sua conexão com a fé. Depois se fala da vida eterna, como o objeto da nossa esperança, conteúdo da nossa esperança, e o fato de que a esperança cristã não seja individualista. O interlocutor da encíclica, quem é? Bom, é claro que a 6ª parte da estrutura da encíclica que eu apresentei, a transformação da fé e esperança cristã no tempo moderno, deixa bem claro. É o homem moderno, é o homem de hoje, que é, de certa forma, filho, neto, bisneto, de todos esses pensamentos modernos que nos circulam sem que, às vezes, nós os conheçamos a fundo. Mas nós, muitas vezes, ficamos reféns de certos paradigmas, sem que a gente tenha a oportunidade, às vezes, de decodificar totalmente essas teorias, essas matrizes de pensamento que nos cercam e que, muitas vezes, dizem como devemos viver, para onde devemos caminhar. Bem, então, esse é o interlocutor. O Papa alemão,
assim, uma diferença também com a outra encíclica. Se a gente comparar a primeira com a segunda, a gente vai ver uma diferença. A Deus Caritas Est, ele parte de uma análise da modernidade e depois ele vai à Bíblia para encontrar, e aos padres, evidentemente, para dar uma resposta àquela visão de Deus, de amor, digamos, limitada, que a gente encontra no mundo moderno. Na encíclica sobre a esperança, não. Ele parte das fontes. Ele parte mesmo da Bíblia, dos padres, e depois ele vai fazer uma análise dos problemas da modernidade. O Papa Alemão passa em revista a metamorfose da fé e esperança que marcou o século XVI em diante. O movimento no qual se passa do reino de Deus ao reino do homem. O reino da razão, da técnica, da ciência. Capaz, ou pelo menos, que promete nos dar a felicidade total, o progresso total, já aqui neste mundo. Da fé para a pura praxis, da fé em Deus para a fé no progresso, já comentamos isso, da teologia à política. De repente, claro, se a minha perspectiva é só intramundana, é claro que, digamos, o discurso sobre Deus acaba sendo um pouco não essencial. Eu posso fazer um discurso, vamos assim dizer, deixando de escanteio, de certa forma, Deus, até para poder dialogar melhor com o mundo de hoje. Então, e encontrar elementos comuns com a modernidade. Tudo bem. Mas vejam, o grande risco. O grande risco que acontece é nós começarmos a caminhar, deixamos tanto Deus de lado, que de repente a nossa teologia já deixa de ser teologia, passa a ser uma espécie de discurso de ciências afins, chamado de teologia. Né? Uma espécie de, vamos assim dizer, de discursos travestidos de teologia. Vamos usar esse termo aí. O Papa Alemão também ele vai apresentar a evolução de tudo isso na figura de Immanuel Kant, de Karl Marx, e a gente poderia dizer, com a ajuda do Rude, o seguinte, vou botar uma citação para vocês. Bento XVI quer mostrar que a esperança proposta para a modernidade é devida ao cristianismo, que eles herdaram, digamos, as categorias, uma visão do cristianismo, que eles estão, de certa forma, perdendo. Apesar de usar certos termos, ainda, esses termos estão sendo transmutados, estão sendo modificados, até o ponto de que já não se reconhece, quase, a herança cristã. Ela transferiu a modernidade, a esperança cristã para outras esferas, mas deriva, digamos, do cristianismo. Nasce, de algum modo, né, contra ela. A esperança do reino se converteu na esperança do homem. A utopia parece ter absolvido a escatologia. Entretanto, para Bento XVI, não há como construir o reino de Deus com meios meramente humanos. O reino, segundo ele, é um dom. Porque, antes de tudo, é de Deus. E esse é o perigo. Quando a gente fala, às vezes, a igreja é povo de Deus. Se a gente deixar o de Deus de lado, a igreja passa a ser um povo e uma análise sociológica parece ser suficiente para descrevê-la. O que não é verdade. O catecismo da Igreja Católica nos recorda esse perigo. Então, esse de Deus, ele não é um elemento desassociável, digamos, do substantivo, daquilo que nós estamos falando, o reino ou o povo. A eliminação de Deus do horizonte humano só conduz a uma esperança pouco razoável, uma esperança, vamos dizer, meramente humana. E é o esquecimento de todas as implicações da sua liberdade. Então, nós estamos caminhando dentro de um dilema, nós estamos caminhando para uma situação cada vez mais complicada, se a gente não for capaz de fazer uma autocrítica positiva de todo esse processo, bem como uma autocrítica também, recordo, a autocrítica necessária de uma escatologia meramente individualista. São duas autocríticas que aparecem na encíclica. Mais adiante,
ele vai dizer, Deus é o fundamento da esperança. Não um Deus qualquer, mas aquele Deus que possui um rosto humano e que nos amou até o fim. Cada indivíduo e a humanidade no seu conjunto, entendam? Bom, a gente pode... Claro que a gente dialoga com todas as religiões e devemos dialogar. A cultura do diálogo está ligada ao logos, né? Diálogos. Porém, nós devemos nos lembrar que por detrás de termos comuns existem diferenças, às vezes abissais, de concepção acerca de Deus e da sua relação com o mundo. O seu reino, o reino do qual falamos, o reino de Deus, o reino anunciado por Jesus Cristo, não é um além imaginário, colocado num futuro que nunca mais chega. O seu reino está presente, onde ele é amado e onde o seu amor nos alcança. Somente o seu amor nos dá a possibilidade de perseverar com toda a sobriedade, dia após dia, sem perder o ardor da esperança, no mundo que, por sua natureza, é imperfeito. E, ao mesmo tempo, o seu amor é para nós a garantia de que existe aquilo que intuímos só vagamente e, contudo, no íntimo, esperamos. A vida que é verdadeiramente vida. Aquela vida que vem da fonte. É a vida que só Deus pode nos dar. Procuremos concretizar ainda mais esta ideia na última parte, dirigindo a nossa atenção para alguns lugares de aprendizagem prática e de exercício da esperança. Isso aqui nós lemos no número 31 da encíclica. Né? Então, Deus é o fundamento da nossa esperança. Não Deus qualquer, é o Deus de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que anunciou o reino de Deus. Foi Ele que nos fez entender o que é o reino de Deus. O seu amor é a grande lei, é a grande coluna vertebral do reino de Deus. E esse reino nos chama a um caminho contínuo de conversão, de mudança, de transformação, de santificação, onde nós vamos crescendo na direção daquilo que é a plenitude, que não acontecerá aqui na história. E, ao mesmo tempo, o seu amor é para nós a garantia de que existe isso. Aquilo que nós esperamos é real, é concreto. Já está, de um certo modo, como penhor em nós. Nós já experimentamos isso, ainda na imperfeição da vida presente, mas na expectativa de chegar à plenitude. Quem vive o reino de Deus quer ir para o céu. E o céu não está tão longe de nós. 80 anos, talvez? Eu estou mais perto do que vocês, talvez. Então, daqui a 30 anos, eu estou indo, se Deus quiser, para lá. Ou para o purgatório, no caminho, quem sabe. Vamos falar de purgatório. É porque a encíclica fala de purgatório? Purgatório existe ainda, viu? A gente não gosta de falar dele, mas ele existe. Graças a Deus, como a gente vai ver que existe. Senão, nossa esperança seria mais dificultosa. É necessária uma autocrítica, diz ele. Né? É necessário uma autocrítica, como já dissemos. Por um lado, é necessário uma autocrítica da idade moderna, feita em diálogo com o cristianismo, com a sua concepção de esperança. Neste diálogo também os cristãos devem aprender de novo, no contexto dos seus conhecimentos e experiências, em que consiste verdadeiramente a sua esperança. Qual a natureza da sua esperança? Estamos falando disso. O que é que temos para oferecer ao mundo? Nós temos um tesouro para oferecer ao mundo e nós ficamos, entendam, colhendo do mundo uma visão que não vai conduzir o mundo à sua perfeição. Nós estamos colhendo, muitas vezes, como eu dizia, o aspecto utópico, o otimismo, digamos, ideológico, confundindo, às vezes, até um otimismo ingênuo com aquilo que é a esperança realmente cristã. E nós temos que saber o que ela é, para que nós possamos também vivê-la e oferecê-la. Chamar o mundo a viver a beleza, a força, o poder que a esperança nos concede. É preciso que na autocrítica da idade moderna conflua também uma autocrítica do cristianismo moderno, que deve aprender sempre de novo a compreender-se a si mesmo a partir das suas próprias raízes. A razão moderna é convidada a reconhecer que encapsulada em si mesma, esquecendo de que é um dom de Deus ao homem. Porque são essas duas categorias que são usadas muito, né, no pensamento da modernidade, a razão e liberdade. Só que a razão é um dom que a gente recebeu de Deus. E a razão só vai ter realmente a sua plena potência, essa relação querida pelo Criador, com o Senhor, com o Deus,
que nos criou, que nos redimiu. A razão para ser verdadeiramente humana precisa olhar para além de si própria. Precisa olhar para o outro, O maiúsculo, Deus. Precisa olhar para o outro, que às vezes está ao meu lado, que bate à minha porta, pobre, o que precisa de ajuda, aquele concreto do qual trata Deus Caritas Est. Associa lá o próximo concreto, o próximo, não que está do outro lado do mundo, mas o próximo que eu posso ajudar, que eu posso estender minha mão e ajudar, como irmão. Então, isso é muito concreto. A nossa fé e a nossa esperança, né, que vai transformando a nossa vida, são realidades muito concretas, performáticas, ele vai dizer mais adiante. A razão deve ser, então, verdadeiramente humana. A razão para ser verdadeiramente humana precisa olhar para além de si própria. Caso contrário, a situação do homem, devido à discrepância entre a capacidade material, a falta de juízo do coração, torna-se uma ameaça para ele e para a criação. Né? Torna-se uma ameaça para ele e para a criação. Vejam que nessa citação, ele vai falar da falta de juízo do coração. Muitas vezes a nossa razão ela vai numa direção, nosso coração vai em outra. Isso, muitas vezes a gente encontra, né, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quer dizer, a gente encontra na poesia, na literatura, a pessoa que sabe o que é o certo e faz o errado. E ama o errado, e deseja o errado. Uma inteligência que não esteja aberta para Deus, para a verdade que Deus pode oferecer, uma inteligência na névoa das ideologias, ela vai deixar a vontade, a liberdade do homem entregue aos erros, à maldade. Como é que nós vamos distinguir o que é o bem do mal? Vou dar um exemplo bem pequenino, tá? Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, uma família católica, seria impensável o namorado dormir com a filha daquela família na própria casa. Isso seria impensável. Mas com um caminho ideológico que parece avassalador, que nos cerca por todos os lados, muitos católicos hoje já não sabem o que é o certo e o que é o errado nessa matéria. Não sabem mais. Mas como é que eu vou impedir, padre? É impossível, não tem como dizer não. Como não tenho como dizer não? É muito fácil. São só 3 letras. Não. Mas aquilo que é simples parece muito complexo. Sim, o simples se torna muito complexo e o complexo parece simples. O errado parece certo e o certo parece errado. A exceção se torna regra e a regra parece que vai se tornando uma exceção. É justamente o campo do qual a gente está falando hoje. E vai se acentuar a coisa. Aí, ele vai, ao falar de São Bernardo, ele vai mostrar, por outro lado, a outra autocrítica que a gente deve ter, é que o nosso caminho de salvação nunca é individual. Nós temos que estar sempre em conexão, em comunhão. Vamos usar a palavra católica, né? Comunhão. Koinonia, é bíblica, o termo koinonia. Em comunhão com Deus e com os irmãos. Certo? E essa comunhão que nós devemos ter com Deus e com os irmãos se manifesta em todas as vocações, inclusive naquelas que parecem uma fuga do mundo, como é o caso da vida monástica. A figura de São Bernardo, muitas vezes é criticada pelo mundo, mas um cara tão capaz, tão inteligente, tão carismático, que o cara largou tudo para ir para o mosteiro, e esse tipo de pensamento vigora ainda hoje entre nós, surpreendentemente, até nas nossas comunidades cristãs. Eu me lembro de uma pessoa que era líder do movimento Serra, em Júpiter, e o filho dela disse, eu vou ser padre, e a pessoa entrou em crise vocacional, crise do movimento, em crise da paróquia, praticamente quase largou o catolicismo, porque ela que rezava tanto pelas vocações, ficou em crise quando o filho dela pensou em ser padre. Nem virou padre no final. Mas só de ter pensado, ela botou em crise a mulher e a família dela todinha. Então, a gente vê o problema. Parece que é um desperdício, uma fuga do mundo. Parece que você não se importa com a sua família, você não se importa com o mundo, você não se importa com a sociedade. E justamente essa
essa ideia, atenção, não achem que isso está muito longe de nós. Esses movimentos na vida religiosa foram muito claros nos anos 70 e 80. Muitas comunidades resolveram fundar inserções dentro de certos âmbitos sociais, né? Muitas fracassadas, diga-se de passagem, e que resultava justamente dessa ideia. Não, nós temos que vencer esse afastamento do mundo. A vida religiosa, enquanto uma realidade destacada do mundo, consagrada do mundo, tem que fundamentalmente desaparecer. Nós temos que voltar a estar inseridos no mundo. Na minha opinião, aqui, claro, a gente pode discutir, etc. Na minha opinião, é uma falta de compreensão realmente do ensinamento conciliar. O ensinamento conciliar dá as luzes necessárias para a gente entender toda essa questão de modo muito claro. Mas, às vezes, a gente fala muito do concílio e não lê o concílio. Na sua opinião, digamos, os monges, a opinião de São Bernardo, os monges desempenham uma tarefa para o bem de toda a igreja, e, por conseguinte, também de todo mundo. Então, São Bernardo, quando vai primeiro para Cister, depois para Clairvaux, ele não vai para fugir do mundo, ao contrário. Ele vai encontrar Deus e colocar-se a serviço de Deus e do mundo, santificando o mundo por meio da sua vida religiosa. Ele se vê como um operário que serve a Deus e ajuda a construir um mundo melhor, um reino. E realmente a cultura de Clairvaux, a cultura cisterciense, vai se espalhar. Arquitetura, música, com, digamos assim, renovando a Europa do século XII, tendo influxos grandes na Europa do século XIII e chegando até nós, de um certo modo, esse influxo ainda. Então, vejam, a figura de Bernardo de Claraval é icônica nesse contexto da encíclica, né, ao falar dessa autocrítica que devemos fazer. Então, nenhuma vocação é individualista. Qualquer concepção desse tipo tem que ser combatida, iluminada, tem que ser ajudada a superar esse tipo de ideia. Certo? Porque, na essência, a nossa vocação cristã, qualquer que seja ela está em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Ela serve para o bem de todos. Inclusive a eremítica. Para que não haja dúvidas. Uma esperança performativa. Então, vai-se usar essa expressão, e essa expressão aparece 3 vezes no texto. Número 2, número 3, número 10 da encíclica. O que isso quer dizer? Fica bem clara a explicação na própria encíclica. Em linguagem atual, disse aí, a mensagem cristã não é só informativa, mas performativa. O que isso quer dizer? Significa que o evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. O evangelho muda a nossa vida, graças a Deus. A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi aberta de par em par. Quem tem esperança vive diversamente. Foi-lhe dada uma vida nova. Ou seja, é performática. A nossa esperança vai mudando a nossa vida. Então, é claro que se a esperança goza de saúde na minha vida, a minha vida está num processo contínuo de conversão. Se eu não estou no processo contínuo de conversão, é sinal que a minha esperança está, doente, arrefecida, enfraquecida. Vamos chamar assim. Evidentemente, isso aqui é uma expressão analógica. A esperança, enquanto dom de Deus, não fica doente. Ficamos doentes nós, na nossa natureza, o aspecto virtude, que exige a nossa participação, deixa de acontecer. E aí a gente pode dizer que somos doentes na vivência da esperança. No número 4, perdão, era o número 2, número 4 e número 10. Eu falei 3, né? Antes de enfrentar a questão de saber se também para nós o encontro com aquele Deus que em Cristo nos mostrou a sua face e abriu o seu coração, poderá ser performativo e não somente informativo. O encontro com Deus é transformador. Não tem. E aí, entendam. Liga de novo com a oração. Se a oração é a interpretação da nossa esperança, é a língua da nossa esperança. Se eu rezo, eu vou mudando. A vida de oração, ela pode ser medida não pelo número de tempo que eu passo na oração. Isso é um critério. Mas ela pode ser medida pela transformação perceptível.
Você está mudando? Você está crescendo? Você está sendo mais caridoso? Você está sendo mais paciente? Você está sendo mais corajoso? Você está sendo mais profundo? Você está sendo mais santo? Você está vencendo mais o pecado? Você está sendo mais atento ao pobre? Etc. Então, tudo isso isso a gente pode aferir. Né? Isso a gente pode, de certa forma, tocar. E aí seria muito interessante, claro, a gente ter a direção espiritual. Estou tocando em temas de espiritualidade, como eu disse, é evidente. O diretor espiritual é aquele contraponto da nossa visão, que nos ajuda, justamente, a sairmos dos auto-enganos tão comuns em matéria de vida espiritual. Ao longo de toda a história da espiritualidade, a gente vê isso. O auto-engano é sempre uma possibilidade muito concreta e, muitas vezes, um lugar de encontro entre muitos na vida cristã. Bom. No número 10, vai se dizer: chegou o momento, porém, de nos colocarmos explicitamente a questão. Para nós, hoje, a fé cristã é também uma esperança que transforma e sustenta a nossa vida. Uma vez eu dando uma aula para uma pós-graduação em Fortaleza, de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, num curso que versava sobre a questão de acompanhamento, digamos assim, de pessoas em estado terminal. Eu fui interrogado sobre isso. Uma pessoa me perguntou: mas padre, eu noto que às vezes os espíritas morrem com mais tranquilidade do que os católicos. Os católicos morrem angustiados muitas vezes. E ele me perguntava por quê. Eu disse: bom, tem várias razões, possivelmente, mas talvez uma delas é que normalmente a gente passa a vida toda nossa evitando o tema do juízo, da morte, do juízo particular. Não fala nisso que dá azar. Traz agouro. Né? E tem muito católico que não gosta de tocar nessas temáticas. E as nossas homilias muitas vezes não versam sobre isso. Quando a gente fala de morte, assim, a morte já é quase uma canonização. Morreu, canoniza. Santo súbito. Né? Todo mundo que morreu. Então, quer dizer, não tem inferno, não tem purgatório, tudo isso é tudo muito antiquado. É muito do passado essas coisas. Nós temos temáticas muito mais importantes, certamente. De cunho pastoral e social, certamente. Bom, eu tenho minhas dúvidas. Se a gente lê o Evangelho, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Na hierarquia das verdades, o que é o mais importante. Certo? Então, o sacerdote perguntava, antes de mais nada, né? Perdão, pulei uma parte aqui, né? Para nós, aquela é performativa. Uma mensagem que plasma de modo novo a minha vida. Ou é simplesmente informação, que, entretanto, pusemos de lado porque nos parece superada por informações mais recentes. Entendam, a vida de oração vai me fazer ser uma pessoa muito mais caridosa, inclusive com o pobre, muito mais engajada na minha paróquia. A vida de esperança vai me fazer uma pessoa muito mais atenta aos sinais dos tempos, como usa o Vaticano II. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está batendo na porta da humanidade, chamando a humanidade à conversão. E os sinais dos tempos não são só otimísticos, mas os sinais dos tempos devem ser lidos na sua veracidade. Deus muitas vezes bate na porta, mas se nós não abrirmos, nós podemos estar caminhando para um naufrágio. E isso não é pessimismo, isso é realismo. O que é que pedis à igreja? Essa é a pergunta que se faz no dia em que a gente vai ser batizado. A fé. E o que é que vos dá a fé? A vida eterna. Mas se a gente não fala da vida eterna, uma vez em Milão, batendo de porta em porta, uma velhinha, bem velhinha, daquelas, bem velhinhas mesmo, e o padre disse: olha, não converse muito com ela, que ela é muito ranzinza. E muito complicado. Aí eu fui visitá-la, e ela realmente estava com uma carinha muito pouco, assim, aberta ao diálogo. Aí eu perguntei: a senhora está morrendo, né? Ela parou, ficou me olhando, né? Porque realmente estava cheio de coisa lá. Eu falei: pelo jeito a senhora está morrendo, né? Ela parou, disse: eu estou morrendo. E a senhora pensa no céu?
Não, eu evito esses pensamentos. O meu psicólogo diz para eu não pensar nessas coisas. E muitas vezes a família diz, não vamos pensar nisso, não traz padre para dar unção dos enfermos, senão morre. Psicólogo diz, pense em outras coisas, vê televisão para não pensar nisso. Meu querido, se nós estamos no final da nossa vida, nós temos que nos preparar para ela. Para a morte, para a irmã morte, dizia São Francisco. Para a gente ir ao encontro de Deus. Mas, muitas vezes, nós padres não sabemos o que dizer a essas pessoas. Por quê? Porque nós também não pensamos sobre isso. Porque o nosso curso de escatologia, às vezes, é desconectado de todo o resto do curso de teologia. Deveria ter essa dimensão escatológica, digamos, deveria ser uma dimensão de vários tratados da nossa teologia sistemática. E da nossa pastoral, e etc. Então, a vida é eterna. Como vemos por este diálogo, os pais pediam para a criança o acesso à fé, a comunhão com os crentes, porque viam na fé a chave para a vida eterna. Só tem um caminho, Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o caminho da fé é essencial para a nossa salvação eterna. E nós temos que pensar na vida eterna. Afinal de contas, nós estamos trilhando o caminho para a vida eterna. Imagina, é como se você estivesse no seminário 7 anos e não pensasse na vida de padre. Deixa eu pensar um pouquinho na vida de padre. Não pensa nessas coisas, porque dá azar. Aí você passa 7 anos no seminário sem pensar como vai ser a sua vida na paróquia. Okay? Sem pensar como vai ser a sua vida no presbitério. Aquilo que você tanto deseja, que um dia vai se cumprir, se Deus quiser, se for a vontade de Deus. E nós, muitas vezes, passamos aqui nessa vida 50, 60, 70 anos, e às vezes não falamos tanto disso. Eu vou só dizer uma coisa, Nossa Senhora de Fátima, para criancinhas pequeninas, falou do céu, falou do purgatório e falou do inferno. Não foi um discurso que arrasou com elas, muito pelo contrário. Levou elas a trilhar um caminho de santidade. Foram santas. Bom, então a gente às vezes não quer entrar em certos discursos, não tem idade para isso. Como não tem idade para isso? Desde quando tem idade para falar do Evangelho, a gente pode dar catequese para criança com 6 anos de idade. E podemos falar do inferno, do purgatório e do céu também para elas. E elas entendem, viu? Número 10. Vamos adiante. Lendo as referências da encíclica, que a encíclica faz a Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Máximo Confessor, São Bernardo, São Boaventura, São Tomás, o leitor vai sendo convidado a reconhecer que a verdade que eles ensinaram transformou a sua vida. Dentro desse ambiente da fé e da esperança performáticas, logo depois que ele fala disso, ele começa a citar vários santos. Ambrósio, Agostinho. Isso é uma chave de compreensão, meu Deus. Esses homens que estão citando essa verdade transformou a vida deles. Eles chegaram aonde chegaram. Esse grau de santidade, doutores da igreja, padres da igreja, porque eles se deixaram transformar por essa verdade. A fé e a esperança realmente foram performáticas nele. Santiago del Cura Helena, que eu tive a oportunidade de conhecer num congresso lá na Suíça, ele também escreveu um artigo no livro que a gente publicou, que tem em português aquele perfil do diaconato, o perfil específico do diaconato, que foi da Comissão Teológica Internacional. Ele vai dizer o seguinte: que além dos santos da antiguidade e do medievo, o Papa nos propõe 3 rostos modernos de cristãos. Já citei, Bakhita, números 3 e 4 da encíclica. Cardeal Vantuan, número 34 da encíclica. E o vietnamita Paulo Lebao Tin. Espero ter pronunciado corretamente, no número 37. Ainda bem que o microfone falhou na hora para vocês não ouvirem o meu vietnamita de péssima qualidade. Bem, vamos ler então essa frase desse mártir. Os sofrimentos, os tormentos continuam terríveis, ele está na prisão, e quase insuportáveis. Surgiu, porém, a estrela da esperança. A âncora do coração chega até o trono de Deus. Veja que essa estrela de esperança vai aparecer no final da encíclica Maria. A âncora do coração chega até o trono de Deus. A âncora também é um símbolo, digamos, ligado aos sarcófagos paleocristãos
já na antiguidade. Se usava âncora para falar da esperança cristã. Não se desencadeia o mal no homem, mas vence a luz. O sofrimento, sem deixar de o ser, torna-se, apesar de tudo, canto de louvor. Veja que ele, no meio dos sofrimentos, e a gente pode lembrar aqui dos apóstolos, de São Paulo, no Novo Testamento, no meio dos sofrimentos ele entra em conexão de fé e de esperança com Deus, com o seu reino, com o céu. Ele começa a louvar a Deus. E de repente, no meio do inferno, porque ele descreve essa prisão como um inferno, ele cita essa palavra 2 vezes na descrição que está na encíclica, ele experimenta um pedacinho do céu. E é essa experiência que quem sofre com esperança faz. A experiência de estar num campo de concentração, num pequeno inferno, mas se conectando pela fé, pela esperança, pela oração, elevando o olhar, o coração na direção do Deus que nos ama, do Deus que revelou o seu rosto em Jesus Cristo, nós podemos experimentar, no meio de tudo isso, um pedacinho do céu. E é essa experiência que esse mártir fez, que é proposta a toda a igreja. E, ao dizer isso, recordo, o Papa está falando do sofrimento como lugar de aprendizagem da esperança. Você quer crescer na esperança? Aprenda a sofrer. É como o cara desenvolver músculo, né? Nosso irmão Capuchinho está rindo, que ele já deve ter entendido isso, né? Quer dizer, como é que eu vou desenvolver músculo se eu não fizer exercício? E para fazer exercício, às vezes a gente sofre, para a gente poder carregar mais peso do que está acostumado, para poder o músculo crescer mais do que normalmente cresce com os nossos poucos exercícios. Então, quer dizer, nós temos que nos exercitar. O sofrimento, entendam isso, para os cristãos. O Papa João Paulo II falou disso, salvifici dolores, tem um sentido cristão. Vivido com fé e esperança, o sofrimento nos purifica, nos santifica. Certo? E o Papa Bento XVI retoma esse tema que era tão caro a João Paulo II. Tão caro ao seu predecessor. Falando desses lugares de aprendizagem, de exercício da esperança, começa-se com a oração. Escola de Esperança, ele dá esse título. Primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração. Quando já ninguém me escuta. Isso é lindo, isso é lindo. Quantas vezes a gente não fez essa experiência? Quando o bispo não me escuta, quando os padres não me escutam, quando o meu irmão não me escuta, quando o meu pai não me escuta, quando eu me vejo só, eu tenho alguém que me escuta. Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, sozinho no hospital, numa UTI, quem sabe, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar, Ele pode me ajudar. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Foi assim que os apóstolos, foi assim que os santos passaram pelas perseguições, passaram pelas prisões, e que a gente pode um dia ter que enfrentar também. Estamos dispostos? Número 33. O homem foi criado para uma realidade grande, ou seja, para o próprio Deus, para ser preenchido por Ele. Mas o seu coração é demasiado estreito. Aqui ele está citando Santo Agostinho, né? Para a grande realidade que lhe está destinada. Tem de ser dilatado. Assim procede Deus, diferindo a sua promessa. Faz aumentar o desejo. E com o desejo dilata a alma, tornando-a mais apta a receber os seus dons. Quantos de nós já não sofremos pela demora da resposta divina? Pedimos tanto algo ao longo de anos. Santa Mônica, que nos ensina que não devemos desistir das nossas orações, celebramos esta semana. Mas vejam, que Santo Agostinho nos ajuda a entender, diz o Papa, que essa espera, ela não é inútil.
Deus não está deixando de agir. Deus está agindo, dilatando o nosso coração. Porque às vezes o bem que Ele quer nos dar ainda não cabe no nosso coração. E por isso a expectativa, a espera, faz crescer o desejo, faz crescer o coração, faz como que crescer a alma. Eu sei, são expressões sempre analógicas, para que possamos compreender melhor aquilo que significa em vida espiritual o que se está querendo ensinar. Tornando-nos mais aptos a receber os seus dons. Então, aprender a rezar, a oração é uma escola. É uma escola que vai nos colocando diante de um caminho que nos faz crescer, que nos purifica, que vai amadurecendo em nós uma série de virtudes que devem acompanhar, digamos, a nossa fidelidade ao Senhor na vida de oração, a nossa esperança. O segundo lugar é o agir e o sofrer como lugares de aprendizagem da esperança. Temos que ter uma vida ativa. Temos que fazer o que podemos. Temos que lutar. Ajudar, por assim dizer, a difundir o reino de Deus. Ajudar a proclamar esse reino no mundo. Temos que fazer o que o Senhor nos pede. Viver a nossa vocação. Então, o nosso agir, sem dúvidas, é um lugar de aprendizado da esperança. Vivendo a nossa vocação, nós vamos ser solicitados, nós vamos aprender a crescer na esperança. Porque muitas vezes nós vamos dar de cara com a parede, dar de cara com os desafios. Nós vamos ser convidados pela providência divina a crescer na vivência da nossa fé, da nossa esperança, da nossa caridade e assim por diante. Mas o Papa também quer colocar em relevo esse tema menos usado, menos abordado, o sofrimento. Este deriva, por um lado, da nossa finitude, por outro, do volume de culpa que se acumulou ao longo da história e mesmo atualmente cresce de modo irreprimível. Então, por um lado eu posso entender filosoficamente, por outro lado tem que entender teologicamente. Ou seja, o sofrimento não deriva só dos nossos limites físicos, metafísicos, etc. O sofrimento, ele também deriva do nosso pecado acumulado. Do nosso pecado individual, social, dê o nome que você quiser, o mal que vai se alastrando entre nós, a iniquidade que vai crescendo entre nós. Os pecados explícitos, implícitos, de pensamento, de palavras, de atos e também de omissões. Né? Os nossos pecados. E por isso, o pecado é o mal, é como um câncer. Bom, quando você tem um câncer, o que você faz? Por exemplo, um dos tratamentos usados é radioterapia, outro é quimioterapia. A pessoa sofre? Sofre. Todos nós conhecemos pessoas e nos compadecemos e nos unimos àqueles que sofrem com o câncer. Mas é um sofrimento que é entendido na perspectiva da esperança humana, da saúde, de uma melhora, de vencer aquela doença, ou menos ter mais tempo de vida. Agora, trazendo para a nossa experiência espiritual, também na nossa vida espiritual, nós devemos entender que o sofrimento tem um sentido. Ele também vai nos ajudar a crescer humanamente, espiritualmente, crescer na caridade, crescer na confiança, na paciência, nas virtudes que talvez não tivéssemos cultivado como convinha ao longo da nossa vida. Certamente é preciso fazer tudo o possível para diminuir o sofrimento. Queremos ajudar a eliminá-lo, mas nunca vamos consegui-lo. Não entra nas nossas possibilidades. Faz parte da vida. O próprio Cristo diz, pobres sempre tereis entre vós. Poderíamos parafraseá-lo, sofredores sempre tereis entre vós. Para onde olharmos, teremos sofrimento de todos os tipos, psicológicos, físicos, humanos, espirituais, etc. O que importa, como diz Viktor Frankl, é dar sentido a esse sofrimento. E Cristo crucificado é o melhor sentido possível para o sofrimento.
E por isso nós temos que passar por purificações. Muitas vezes passamos por sofrimentos que vão nos libertar do mal. A verdadeira libertação cristã, que é aquela do pecado e do mal. Sofrer com o outro, pelos outros. Número 39. Sofrer por amor da verdade e da justiça. Sofrer por causa do amor e para se tornar uma pessoa que ama verdadeiramente. Os santos chegam ao ponto de pedir sofrimento para se unir a Cristo crucificado, para crescer na virtude, na santidade. Talvez não tenhamos chegado a esse nível, mas devemos pelo menos ser capazes de decodificar o sentido do sofrimento. O bem que o sofrimento nos traz se vivido com Cristo. Estes são elementos fundamentais da humanidade. O seu abandono destruiria mesmo o homem. Isso tem uma repercussão muito grande na nossa vida espiritual hoje. A gente vê comentários idiotas. Padre reclamando porque o povo está acordando 4 da manhã para rezar o rosário. Deixa o povo levantar 4 da manhã para rezar o rosário. Vá fazer outra coisa da sua vida. Né? Pelo amor de Deus. O povo quer rezar o rosário, tu está preocupado com isso? Pelo amor de Deus, não tem mais nada para fazer nessa paróquia, não? Então, meus queridos, nós temos que ter essa visão de que na vida espiritual existe um elemento chamado ascese. E ascese significa, entendam, nos unir a Cristo crucificado, escolhendo certos sacrifícios, certos sofrimentos que nos unirão mais a Ele. Isso é o que nós chamamos de purificação ativa. Ela tem muito menos valor do que a purificação passiva, como a gente sabe, que é acolher com confiança aquelas circunstâncias que batem à nossa porta e que nos fazem sofrer, unidos a Cristo, que vão nos ajudar a crescer muito mais. Então, isso, ninguém mais fala disso na vida da igreja. Ou muito pouca gente fala disso, parece o monopólio de alguns. Mas isso é patrimônio cristão, isso é patrimônio católico. Isso está totalmente ligado à nossa visão de justificação. Mas como muitas vezes se infiltram certos pensamentos protestantes entre nós, onde a gente se desloca, digamos, da nossa visão católica de justificação e caminha para uma visão da sola gracia, aí a gente muitas vezes esquece que nós temos que participar ativamente desse processo. E que nós temos que fazer a nossa parte, inclusive escolhendo vias de penitência. Entendam que a quaresma deveria ser marcada por isso. Pelo auxílio também dado espiritual aos fiéis, para que eles possam eleger pequenas penitências, pequenos sacrifícios, para se unir a Cristo, para se converter, para crescer, para aderir mais ao Evangelho, para viver uma vida mais, digamos, um passinho mais perfeita. Um passinho mais perfeita. Certo? Então, esse sofrimento é uma escola de amor. Uma mãe sofre para dar à luz a um filho. Quando termina o parto, quem é mãe, ou quem já conversou com a mãe, sabe disso. Sofre que nem uma condenada, quando termina, ela pega a criança e esqueceu tudo. Faria tudo de novo por ele. Porque eu o amo. Né? E nós também, muitas vezes, sofremos em muitas circunstâncias e, à luz da nossa fé, da nossa esperança, nós poderíamos e devemos poder dizer, olhando para a nossa vida, sofreria tudo de novo. Ou como Santa Teresa, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria, consumiria, entregaria, não ficaria com nenhuma para mim. Porque eis aí o segredo da vida, o segredo do amor, dar a vida. E o sofrimento vai autenticando essa entrega. O sofrimento diz, entenda, porque tem gente hoje que diz, me caso com você, na saúde, não tenho doença mais. Na riqueza, no sucesso, a gente está junto. Mas quando chega a doença, o fracasso, os problemas, aí o amor acaba. A relação acaba. Está muito problemática. Então, hoje nós estamos vendo um tempo
onde o mundo tem medo do sofrimento, de tal modo que você vai no hospital, como eu já fiquei internado em alguns hospitais por aí, mundo afora, e a maior preocupação do hospital inteiro era, você está tendo dor? Eu não estou preocupado em ter dor, eu estou preocupado em melhorar. Se tiver que ter dor para melhorar, deixa a dor truar. Eu quero é melhorar. E a mulher só perguntava de 1 a 10, qual é a escala da dor? A preocupação dela era só essa. Então, hoje, ninguém está mais disposto a sofrer. Por isso os casamentos acabam, as vocações vão embora, ninguém persevera. Porque a gente não tem visão de esperança. A gente não consegue perceber que o sofrimento me faz crescer e que, diante do que me espera, ele é muito pequeno. Me matem sem me dar comida, me matem do jeito que quiser, nunca vão poder arrancar de mim a fé e a esperança. Nunca vão poder arrancar de mim o amor que eu tenho por Deus e pelos irmãos. Nunca. Ninguém pode tirar isso de dentro de nós. Ninguém pode arrancar o reino de Deus do nosso coração. Ninguém pode arrancar Cristo do nosso coração. E São Paulo diz isso. Nada me separará do amor de Deus. Do amor que em Cristo Jesus eu encontrei. Nem a morte, nenhum sofrimento, nem potestades desse mundo, nada vai poder me afastar, me separar desse amor. Então, vejam, se a gente esquecer tudo isso, se nós nos tornarmos uma sociedade que não tem sensibilidade para o sofrimento, mas também não tem o entendimento do sentido do sofrimento, e que também não tem o entendimento cristão da necessidade mesmo do sofrimento para o nosso aperfeiçoamento ético, moral, espiritual, etc., nós vamos caminhar para uma sociedade cada vez mais problemática, onde o homem está ameaçado. Isso não significa não lutar contra fontes de sofrimento que existem na sociedade, concretas, que afligem os menos favorecidos. Atenção. Se temos oportunidades, se sabemos o caminho, devemos sim, temos um compromisso, temos um empenho, devemos lutar por isso, claro. Fique bem claro isso. Uma coisa não é uma coisa ou outra, a gente não é protestante, né? O out. É uma coisa e outra. Algumas coisas são mais enfatizadas no dia a dia, outras menos. Eu estou enfatizando pela encíclica, o Papa quis enfatizar alguns aspectos menos abordados no dia a dia. Como, por exemplo, o valor do sofrimento humano e o seu papel na nossa vivência de fé e de esperança. O terceiro é o juízo como lugar de aprendizagem e de exercício de esperança. Entendam? Ele diz, como é que a gente pensa no juízo? A gente tem que pensar nisso. Eu penso com terror. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Ou a gente pensa com amor. Eu digo, meu Deus, que maravilha. Um dia eu vou me encontrar com o meu Senhor. E Ele vai me fazer ver toda a verdade. Entendo? É claro que a gente deve ter um temor e tremor, né? A gente deve se aproximar dessa verdade, claro, consciente da responsabilidade, de que nós temos que construir uma vida que paute aquilo que nós esperamos receber. Porém, entendendo que, no fundo, o que nós esperamos receber é um dom do amor, da misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, nós não somos pelagianos. Isso é muito importante, isso é muito bonito. Isso faz valer a pena tudo, faz valer a pena o celibato. Porque nós estamos vivendo já antecipadamente o estado celeste. Por isso eu sempre digo, na hipótese enlouquecida, a igreja liberou, todo mundo pode casar. Eu nunca me casaria. Não por egoísmo, por Cristo. Só por Cristo. Porque Ele é meu tudo, eu não preciso. Ele me dá tudo o que eu preciso. Eu sou tão feliz que eu não consigo imaginar ser mais feliz do que aquilo que eu sou. Então, aí a gente luta, sofre, mas é feliz. Com Cristo a gente é feliz, sempre feliz. Inferno. Ele vai falar, inferno, ninguém quer falar mais disso. Ele vai dizer, tem ou não tem? Ele não vai demorar tanto falando do inferno, por quê? Depois eu vou dizer. Mas olha o que ele diz, pode haver pessoas que destruíram totalmente em si próprias o desejo da verdade. E a disponibilidade para o amor.
pessoas nas quais tudo se tornou mentira, pessoas que viveram para o ódio, espezinharam o amor em si mesmas. Trata-se de uma perspectiva terrível. Mas algumas figuras da nossa mesma história deixam entrever, de forma assustadora, perfis deste gênero. Em tais indivíduos não haveria nada de irremediável, e a destruição do bem seria irrevogável. É já isto que se indica com a palavra inferno. Então vejam quão terrível é a ideia do inferno. Quer dizer, não tem nada que se aproveite. No fundo, o inferno é o refúgio. Não tem nada que se aproveite lá. Demônio e companhia limitada. Quer dizer, é o mal personificado, é o mal encarnado, é o mal, digamos, definitivo. Agora, também tem o céu. Olha como é descrito. Por outro lado, no mesmo parágrafo, podem existir pessoas puríssimas, que se deixaram penetrar inteiramente por Deus. O mundo hoje não acredita na pureza. Também a gente está tanto contra testemunho, e, consequentemente, estão totalmente abertas ao próximo. Pessoas em que a comunhão com Deus orienta, desde já, todo o seu ser, e cuja chegada a Deus apenas leva a cumprimento aquilo que já são. São santos. Santos escondidos, santos canonizados, santos pequeninos, santos analfabetos, santos doutores. Não tem ideologia na santidade. Todo mundo pode ser santo. Não é só preto, não é só branco, não é só amarelo, não é só índio, não é só caboclo, não é só o quilombola. Todo mundo pode ser santo. Rico, pobre, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, se tiver um quarto mundo, se tiver humano na lua, pode ser santo. Entendeu? Todo mundo pode ser santo. A santidade está de portas abertas para todos. E o universo da geografia mostra que tem santo engenheiro, advogado, médico, santo que estudou, santo que não estudou, santo que viveu sozinho, amando a Deus e ao próximo, santo que viveu em comunidade no mundo. Pô, tem de tudo, graças a Deus. Mas, segundo a nossa experiência, ele diz, nenhum nem outro são o caso normal da existência humana. E essa é uma das razões pelas quais ele fala pouco do inferno e do céu e fala mais do purgatório. Porque ele diz, olha, eu estou falando para cristãos que vivem talvez mais ou menos bem a sua fé. Para nós, e para a maioria das pessoas, o mais útil é falar de purgatório. Vocês concordam? Quer dizer, vamos encarar a coisa. Quer dizer, será que nós vamos terminar nossa vida assim 100% puro? Porque no céu não vai entrar impureza. Nenhuma. Não tem lugar para impureza no céu. E também, esperamos não terminar nossa vida 100% impuros, né? Então, vamos terminar 50%, 60%, 70%, 80%, 95%. Mas vamos cair aonde? Aí vem a doutrina do purgatório, que ninguém quer falar disso. Mas, segundo a nossa experiência, nenhum nem outro são o caso normal da existência humana. Isso é uma encíclica, que o povo não leu. Na maioria dos homens, como podemos supor, perdura no mais profundo da sua essência uma derradeira abertura interior para a verdade. Até em ateus, até em gente de outra religião. Por isso Deus pode salvar, sim. Pessoas que não creem, pode salvar pessoas de outros credos, sim. É possível, sim. Nas opções concretas da vida, porém, aquela é sepultada sob repetidos compromissos com o mal. Muita sujeira cobre a pureza. Por outro lado, a gente vê a sujeira na nossa vida, os nossos pecados, as nossas impurezas, as nossas invejas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Porém, junto com isso tudo tem a sede de Deus, apesar de tudo, ressurge sempre de toda essa abjeção e continua presente na alma esse desejo de Deus, esse desejo de plenitude, de verdade, de liberdade, de amor, de paz. O que acontece a tais indivíduos quando comparecem diante do juiz? Graças a Deus que tem o purgatório. Alguns teólogos recentes são de parecer que o fogo, que no purgatório existe, por assim dizer, existe, entre aspas,
Se você pensar num lugar ou pensar num estado, esse fogo se configura com discursos diferentes. Mas esses teólogos dizem que aquele fogo que queima não é o fogo da punição, mas é o fogo do amor do próprio Cristo. Esse fogo vai unindo aquela alma que passa pelo sofrimento purgante, purificador, que a gente já pode começar nessa vida, vai unindo essa pessoa a Cristo, vai unindo crescentemente essa pessoa a Cristo, que é o juiz e salvador. O encontro com ele é o ato decisivo do juízo. Entendo que antes de ir para o purgatório, a alma, ela vê Deus no juízo particular. Essa experiência faz com que a ida para o purgatório tenha outro sentido. Ela sabe quem está esperando ela. E ela diz, eu vou ficar aqui o tempo que for, vou sofrer o que for, porque eu sei quem está me esperando. E ele é maravilhoso. Por ele vale a pena tudo. E continua, é o encontro com ele que, queimando-nos, nos transforma e liberta para nos tornar verdadeiramente nós mesmos. As coisas edificadas durante a vida podem, então, revelar-se palha seca. A gente vai entender, meu Deus, ainda bem que não vai ter cabeça lá para a gente arrancar. Mas a gente vai entender, meu Deus, quanto tempo eu gastei com besteira, quanta coisa que eu poderia não ter feito, quantas prioridades que poderiam ter sido diferentes na minha vida. Vamos entender aquilo que foi palha, o que foi fanfarronício, aquilo que foi desmoronamento da nossa existência. Porém, na dor desse encontro em que o impuro e o nocivo do nosso ser se tornam evidentes, está a salvação. Cheio de esperança, a alma tem essa convicção de que vai para o céu, e isso faz com que ela arda cada vez mais de desejo de Deus, desejo de céu, desejo da face do Senhor. O toque do seu coração cura-nos através de uma transformação certamente dolorosa, como pelo fogo. Contudo, é uma dor feliz, em que o poder santo do seu amor nos penetra como chama, consentindo-nos no final sermos totalmente nós mesmos, e por isso mesmo totalmente de Deus. Os santos chegam a dizer que se alguém perguntasse para a alma do purgatório, você quer sair daqui? Tem um atalho, jeitinho brasileiro. Você pega por aqui, vai por aqui, vai. Chega lá. A alma diz, não, eu vou ficar aqui cumprindo a vontade do meu Deus até o final, porque eu confio nele. Se eu estou aqui é porque eu preciso. A alma, entenda, a alma está feliz no purgatório, apesar de todo o sofrimento, porque felicidade e sofrimento podem coexistir na terra e no purgatório. Isso é importante. Da mesma forma, quando a gente às vezes está sofrido, vivendo a nossa vocação, como eu falei do celibato, para alguns pode ser um sofrimento. Mas quando a gente vive isso conforme a vontade de Deus, perguntam, está sofrido? Estou. Está feliz? Estou. Daria de novo? Daria. Tudo e muito mais. Então, esse é o sentido da nossa vida cristã. E continua. A citação é um pouquinho longa essa, mas está acabando. Deste modo, torna-se evidente também a compenetração entre justiça e graça. As duas coisas se abraçam. O nosso modo de viver não é irrelevante. Então a justiça tem que acontecer, temos que ser purificados. Mas ao mesmo tempo, experimentamos nesse fogo também o amor, a misericórdia, que vai nos elevando, que vai nos fazendo viver mais puramente, apesar do que ainda precisa ser purificado. No fim das contas, essa sujeira já foi queimada na paixão de Cristo. No momento do juízo, experimentamos e acolhemos este prevalecer no seu amor sobre todo o mal no mundo e em nós. A dor do amor torna-se a nossa salvação, a nossa alegria. É claro que a duração, entre aspas, deste queimar que transforma, não podemos calcular com as medidas de cronômetros deste mundo. O momento transformador deste encontro escapa à cronometragem terrena. Não se trata de uma Olimpíadas, é tempo do coração, tempo da passagem, a comunhão com Deus no corpo de Cristo. O juízo de Deus é esperança, quer porque é justiça, quer porque é graça. Que bonito. Dá vontade de rezar, né?
Como consequência imediata, atenção, agora eu peguei uma frase do Garrigou Lagrange, que nosso padre Vladian conhece bem, a gente sempre fala da importância dessa obra, né, para a escatologia. Como consequência imediata do juízo particular, as almas do purgatório são asseguradas de sua salvação. Elas estão em paz, elas estão felizes, apesar de sofrerem terrivelmente, sofrimentos muito piores do que aqueles que temos na terra. Sua esperança não é, como a nossa, somente uma certeza de tendência, mas a certeza do termo, ou do chegar ao termo. Ela tem uma esperança não somente firme, mas segura de chegar ao fim. A esperança delas é muito maior do que a nossa, entendam? E aí o documento termina, depois de falar de céu, inferno, céu, purgatório, na ordem, se fala da estrela da esperança. Sim, a vida humana é um caminho, rumo a qual meta? Ao que nos propõe as ideologias deste mundo? Qualquer que elas sejam? Como achamos o itinerário a seguir? A vida é como uma viagem no mar da história, com frequência nevoado e tempestuosa, uma viagem na qual prescrutamos os astros que nos indicam a rota. As verdadeiras estrelas da nossa vida são as pessoas que souberam viver. Quem são as estrelas da nossa vida? O céu estrelado da nossa vida são os santos. Nele nós vemos as constelações. As constelações daqueles que tiveram sucesso, êxito na vivência deste caminho. Mas dentre essas estrelas, tem, evidentemente, o Cristo, que é a luz que brilha em todas elas, que é o sol erguido sobre todas as trevas da história. Mas para chegar até ele, precisamos também dessas luzes que lhe são vizinhas, os santos, e particularmente aqui é importante a gente citar a Virgem Maria. Estou dizendo que toda vez que cita a Virgem Maria, o inferno se levanta, meu filho. Fica louco. Pode ficar. A gente vai falar mesmo. Então, o texto continua. E quem mais do que Maria poderia ser para nós a estrela da esperança? Ela que pelo seu sim abriu ao próprio Deus a porta do nosso mundo. Ela que se tornou a arca da aliança viva, categoria, imagem que ele gostava muito, onde Deus se fez carne, tornou-se um de nós e estabeleceu a sua tenda no meio de nós. Foi nela que ele armou a sua tenda entre nós. E a última frase, o último texto da nossa encíclica é: vós permaneceis no meio dos discípulos. É uma oração. Ele se dirige a Maria, como a sua mãe, no meio da igreja, nossa mãe. Como mãe da esperança, Santa Maria, mãe de Deus, mãe nossa, ensinai-nos a crer, esperar e amar convosco. Indicai-nos o caminho para o seu reino. Estrela do mar, brilhai sobre nós e guiai-nos no nosso caminho. Assim termina a encíclica, e eu recordo, ligando um pouco com duas formações que tivemos com o padre Valdeci sobre Maria, a importância do Magnífica, que é citado na encíclica. Magnífica é um canto de esperança. O que Maria diz na segunda parte do Magnífica não tinha acontecido historicamente, mas ali tem uma promessa de realização, talvez escatológica, mais do que histórica. Pensemos naquilo que Nossa Senhora diz, em cada palavra da segunda parte do Magnífica. Quando ela sai da perspectiva do que Deus fez nela, nessa humilde serva do Senhor, que vai reverberar no louvor, na gratidão de gerações e gerações de cristãos, e nós nos inscrevemos entre elas. Mas quando ela fala do mundo, da ação de Deus no mundo, ela já usa expressões de pleno cumprimento, apesar de que na história ainda não se observa esta vitória plena. Ela justamente nos convida a ter um olhar escatológico,
a reconhecer que no final, a palavra última é de Deus. Ele bota o ponto final, por assim dizer, nesta história, e inaugura com a sua vinda, que também é um tema que a gente não usa muito, com a sua parousia, novos céus e nova terra. E ali não haverá nem choro, nem ranger de dentes, nem lágrimas depois. Para aqueles que estiverem com Ele, nós viveremos a plenitude do reino, nós viveremos a felicidade eterna com Ele, de corpo e alma. De corpo e alma. Porque a nossa fé católica fala da ressurreição dos corpos, a gente não deve esquecer isso. Bem, termino dizendo que realmente é uma encíclica que vale muito a pena a gente aprofundar nesse tempo que precisamos crescer na esperança autenticamente cristã, para deixarmos de ser, vamos assim dizer, deixarmos de ser reféns de certas visões muito imanentes, de certas visões ideológicas, utópicas, eu diria também, aonde parece que o otimismo se torna uma espécie de dogma. E que a gente precisa entender o que é esse tipo de otimismo e diferenciá-lo do que é a verdadeira esperança cristã. Amém. Muito obrigado pela paciência. E o padre Vladian quer dizer uma palavra aqui.